Para quem ainda não viu, já tem uma live aqui no Insta, onde eu compartilhei, né, essa introdução, esse porquê você deve entrar na jornada do autoconhecimento. Essa live tá aqui no Instagram e no YouTube já disponível. E hoje a gente vai fazer a segunda live, depois tem mais 3 lives e vai ser uma sequência aí de 5 lives para te preparar para 2024, para você viver o melhor ano da sua vida, porque você vai estar pronta para isso. Vou começando porque como vai ficar salvo, vocês vão assistir depois no YouTube, né? Então vamos começar. A primeira live, recapitulando para você não se perder, eu falei o porquê você deve entrar na jornada do autoconhecimento. E conversei um pouquinho com vocês sobre saúde emocional, sobre como desenvolver isso, como a gente, né, precisa estar emocionalmente saudável. E eu tô olhando aqui para as minhas anotações. E hoje a live é 4 problemas que a falta do autoconhecimento te causa. 4. Tem uma infinidade de problemas. Dentro desses 4 problemas, eu já poderia citar mais inúmeros. Eu poderia ficar aqui 3 dias falando para vocês sobre os problemas que a falta de autoconhecimento te causa. Mas como eu disse, eu quero uma live mais rápida, mais objetiva. Então, eu escolhi 4 pontos cruciais, essenciais pra gente abordar aqui, para falar sobre o quanto nós precisamos buscar mesmo o autoconhecimento, evoluir, maturidade, porque nós desenvolvemos sérios problemas com essa falta de conhecimento. O primeiro problema, que infelizmente a falta de autoconhecimento nos causa, é justamente nos tornarmos, sermos pessoas emocionalmente frágeis. Quando nós não nos conhecemos, nós nos tornamos emocionalmente frágeis. Tudo e todos nos ferem. Nós nos tornamos pessoa vitimista. Quem eu fui um dia? Quem me conhece nessa caminhada aí sabe. Uma pessoa vitimista é aquela que todo mundo tá errado, menos ela. Todo mundo prejudica ela e ela não prejudica ninguém. Todo mundo é mal e ela não é má. O mundo está contra ela e ela é uma coitadinha, uma pobre coitada. Ai, porque é história, porque é vida, porque é falta de oportunidade, porque é minha família, porque é isso, porque é aquilo. E isso é uma característica de uma pessoa emocionalmente frágil, tá? Uma pessoa que precisa, sim, de ajuda, precisa evoluir, precisa amadurecer. E também te deixa ser mais dependente de forma doentia mesmo de coisas, de pessoas, às vezes de relacionamentos, às vezes de um trabalho, de um projeto, enfim, de alguma coisa. Você fica depositando ali a sua esperança, a sua expectativa em coisas, não em Deus, sabe? Você tira o foco totalmente de você mesma, do seu bem-estar, e fica ali dependente de coisas que não te fazem bem, dependente de coisas que não é pra você depender, que não é pra você estar ali. Pessoas emocionalmente frágeis ficam dependendo de coisas que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com coisas que realmente importam, como, por exemplo, um relacionamento abusivo, enfim, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. E nesse lugar de sermos emocionalmente frágeis, é que desenvolvemos os transtornos, ansiedade, depressão, enfim, esses transtornos da mente que nós vemos cada dia mais pessoas sofrendo com isso, crescendo isso no mundo, porque somos frágeis emocionalmente. É como se o nosso emocional fosse um músculo que precisasse ser malhado. Um exemplo tosco, mas que faz sentido. E quando você não malha, você facilmente se machuca, você facilmente tem problemas ali, né, com esse músculo. Então, o emocional nosso também precisa ser cuidado, precisa ser tratado, precisa ser cuidado mesmo, para que ele se fortaleça e que a gente passe bem longe desse tipo de transtornos. Então, não se conhecer, não viver
esse mundo do autoconhecimento, entrar nessa jornada, te faz também desenvolver transtorno porque você não se conhece. Você não conhece os seus limites, você não conhece o que você precisa dizer não e deixar pra trás, o que você precisa fazer de novo. Enfim, você meio que vive ali no modo automático e não colhe os frutos que você poderia estar colhendo, não vive a vida que você poderia estar vivendo. E a jornada do autoconhecimento, que eu sempre falo aqui, é uma jornada que Deus me fez entrar pra minha saúde, pro meu bem-estar, porque assim como Ele quer pra mim, Ele quer pra você. Uma vida saudável, uma vida plena, uma vida feliz, uma vida de realizações, uma vida linda, sabe? Que Ele planejou pra você. E se você não se conhece, se você se coloca em situações, lugares que não tem nada a ver com você, você não vai estar vivendo a vida que Deus tem pra você. E aí, o segundo problema, que a falta de autoconhecimento nos causa, é a falta de autenticidade. Faz com que a gente perca a nossa essência, ou, na verdade, ignore a nossa essência. Faz com que a gente não seja nós mesmos. Você acredita? O mundo precisa, gente, de pessoas autênticas. Pessoas autênticas é que de fato mudam o mundo. Pessoas que olham somente para dentro de si, se comparam com si mesmos, focam no seu próprio propósito, é que podem evoluir. Pessoas que estão preocupadas ali com a vida dos outros, com as coisas dos outros, não evoluem. E aí eu falo um pouco, né, sobre comparação, que é um lugar muito difícil, muito triste de estar e que eu já estive muito tempo da minha vida e que eu vejo muitas pessoas estando, porque você não se conhece, você não tem essa autenticidade, você não tem essa identidade mesmo, você não tá se conhecendo e aí você acaba se comparando, porque, poxa, né, você vai olhando as pessoas com a vida perfeita no Instagram, nas redes sociais, e você vai começando a comparar sua vida normal, sua vida simples, sua vida que tem altos e baixos, ou mais baixos do que altos, enfim, e aí você vai se comparando e se levando para um lugar que foge totalmente daquele lugar que Deus quer que você esteja. Né? Eu acho que é uma armadilha do diabo mesmo para nos afastar daquilo que Deus deseja para nós e espera de nós, que é essa vida plena, essa vida feliz, essa vida de realizações de acordo com aquilo que Ele tem exclusivamente para mim e exclusivamente para você. Também nos faz ir para esse lugar de inveja, de achar que sempre todo mundo tem algo melhor que nós e nós não, e esse sentimento horroroso que ninguém fala que sente, mas que muitas pessoas sentem sim, inveja, e além de ser um pecado, é algo que nos adoece a nossa alma. A inveja é resultado de ingratidão, de não sermos gratos pela vida que nós temos. E também esse sentimento de inveja gera o sentimento de inferioridade, da gente sempre estar se comparando, olhando para o outro e pensando, poxa, por que não é assim? Nossa, mas a minha vida é assim. E a gente começa a se sentir inferior porque a nossa vida não é tudo aquilo, porque nós não temos tudo aquilo, porque nós não temos aquela oportunidade. E aí também cai o quê? Na frustração. Nos tornamos pessoas frustradas com a vida, com o trabalho, com o relacionamento, na maternidade, enfim, todas as áreas. Nos sentimos frustrados, mas tudo isso porque não olhamos para quem de fato nós somos. Tudo isso pela falta de autenticidade, de nos posicionarmos como quem nós somos, de realmente amar quem Deus nos fez. Sabe, até, por exemplo, de temperamento, tem muita gente, não gosto do meu temperamento. Mas não tem que gostar. Deus te fez assim. Você tem que amar o seu temperamento, você tem que amar quem você é. E aquilo que você não gosta em você, você vai trabalhar. Você vai evoluir, você vai amadurecer. Só dizer que você não gosta, eu não gosto de ser assim. E aí? Vai morrer não gostando de você mesma? Vai morrer não sendo quem Deus te criou para ser? Vai passar uma vida inteira vivendo uma vida que não é a sua? Que você não é o protagonista da sua própria vida? E eu falo com propriedade, gente. Eu passei muitos anos. Eu tenho 28 anos agora.
Eu acho que eu passei 26 anos vivendo como coadjuvante na minha própria vida e não como a protagonista. Vivendo uma vida que Deus não tinha escolhido pra mim. Me comparando, me sentindo inferior, me sentindo rejeitada. Porque eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era. E não só pela falta também de identidade em Deus, eu sabia que eu era filha amada, mas eu precisava me conhecer para entender que tipo de filha amada eu era, sabe? E tem um livro que eu tô lendo que ele é incrível, se chama As 12 Regras para a Vida, do Jordan B. Peterson. Ele é um psicólogo importantíssimo nos Estados Unidos, no Canadá, enfim. E ele diz assim, ó, é a frase que eu acabei de compartilhar no feed. Diz assim: compare a si mesmo com quem você foi ontem, não com quem outra pessoa é hoje. E a gente sempre fala de comparação. Comparação é ruim, comparação é ruim. De fato, sim, quando a gente compara o nosso fracasso com o sucesso do outro, quando a gente compara o nosso início com a caminhada lá longa do outro, mas quando a gente compara a nós mesmos com quem nós fomos ontem, essa é a única comparação justa. Justa. Porque você vai olhar pra você ontem e vai falar, bom, eu posso ser melhor hoje. E amanhã você vai olhar pra você de hoje e vai falar, poxa, eu posso ser melhor. E é essa comparação que faz com que a gente evolua. Eu tô escrevendo um livro, que eu dei uma pausa por enquanto, mas eu tô escrevendo um livro que fala também um pouco sobre comparação e o quanto eu me afundei nesse buraco de me comparar, de não viver a vida que Deus tinha pra mim, porque eu tava focando demais no outro, comparando o meu fracasso com o sucesso do outro, comparando a minha vida com a vida do outro, quando na verdade eu só precisava olhar pra mim mesma, me conhecer e me comparar com a Thaís de ontem. Somente isso. E aí, a gente vai pro terceiro problema que a falta de autoconhecimento nos causa. É a falta de identidade. Eu falei a falta de autenticidade, né? Que é você não ser quem você é, você se mascarar ali. E agora a gente entra na falta de identidade. Você realmente não se reconhecer, não saber quem de fato você é, te coloca em situações que você não deveria estar. Não deveria estar. E, gente, pra quem estiver chegando agora, essa live vai ficar salva, se vocês quiserem assistir depois, voltar, né? Vai ficar salva e semana que vem vai pro YouTube também. Então, assim, o terceiro problema que a falta de autoconhecimento te causa é você se colocar em situações que você não deveria estar, como, por exemplo, um relacionamento abusivo. Por que muitas mulheres estão em relacionamentos onde elas são humilhadas, onde elas sofrem fisicamente pelos seus maridos e permanecem lá? Porque muitas vezes, eu sei que são muitos problemas e muitos fatores, mas eu tô falando de um deles, a falta de identidade. A falta dessa mulher entender o quanto ela é preciosa, o quanto ela é amada. O quanto o sacrifício de Jesus na cruz também foi para que ela tivesse vida e vida em abundância. Falta ela entender que ela tem valor e que ela merece mais. Que ela não nasceu para viver essa vida medíocre, que ela não nasceu para viver dessa forma e que Deus tem muito mais para ela, muito mais. E essa falta de identidade também não só faz com que você viva nesse tipo de relacionamento, sendo a vítima desse relacionamento, como você também ser a pessoa que causa esse tipo de abuso, um controle excessivo, agressão física de mulheres com seus maridos. Isso é falta de identidade, de saber por que você foi criada, qual é o seu propósito, se você é imagem e semelhança de Deus, como você vai ser imagem e semelhança de Deus fazendo algo que Deus abomina. Falta de identidade. Buscar o autoconhecimento é também buscar a sua identidade. Aqui eu falo muito sobre o autoconhecimento na parte emocional, mas também na parte espiritual. Eu já tenho falado nas últimas lives que eu fiz que quanto mais se conhece a Deus, mais
nós conhecemos a nós mesmos, porque Ele é o Criador e nós somos a criatura. E nós só conhecemos de fato a criatura quando nós conhecemos o Criador, e vice-versa. Olhar para dentro de nós também nos faz conhecer um pouco mais sobre Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos criaturas de Deus. Se olharmos para dentro de nós, nós veremos coisas que vêm de Deus, que Ele colocou dentro de nós. E não só problemas nos relacionamentos, né, de marido e mulher, mas de amizades, no trabalho, com seus filhos. Porque te falta identidade, te falta conhecer os seus limites, te falta entender por que você faz o que você faz. A falta de autoconhecimento é você ligar um botão ali na sua vida do automático e só viver. Não saber o que você está fazendo, você só acorda, come, dorme, brinca com seu filho, seu marido e dorme, e outro dia mesma coisa, e assim sucessivamente. Você não tem consciência do que você de fato faz, você não tem consciência do que você sente, você não tem consciência de como você encara a vida. Você tá lá sem amigas, sozinha, não tem ninguém, e você não parou pra pensar que o problema pode ser você. E eu falo isso de todo o meu coração, gente, de todo o meu coração, porque um dia eu estive nesse lugar, de olhar e falar, meu Deus, mas todo mundo tá contra mim, ninguém gosta de mim, ai, eu não tenho amigas. Mas o problema estava em mim, o problema era eu. Era a minha imaturidade, era o meu jeito de ser vitimista. Era eu o problema. E óbvio, uma pessoa dessa forma, ninguém quer estar perto. Então, se você é uma pessoa que vive sozinha, começa a olhar pra dentro de si pra ver se o problema não está em você. Sabe? E sair desse lugar de, ai, eu sou coitadinha, todo mundo tá contra mim, ai, que dó de mim. Sai desse lugar, esse lugar é o lugar do diabo. Deus nos quer num lugar onde nós temos consciência, até pra dizer, eu errei, o problema estava em mim. É minha responsabilidade. E não dá, gente. Quando a gente tem problemas de relacionamento, às vezes é em casa, às vezes é no trabalho, às vezes é com amigas, tem alguma coisa errada. Você precisa olhar para o seu problema, olhar para você de fato. O que eu tô fazendo? Ah, aquela amiga foi embora por causa disso. Aquela outra amiga foi embora por causa disso. Começa a analisar. É um padrão, às vezes, que você tá repetindo aí, que tá afastando as pessoas. E o quarto e último ponto que eu falei, essa live eu quero que seja mais objetiva. O quarto problema que a falta de autoconhecimento te causa. Você, mãe e pai, se tiver algum homem me assistindo, mas eu vou falar direcionado às mulheres, né? Você se torna uma mãe que irá criar filhos emocionalmente frágeis, doentes. Sim, inconscientemente nós depositamos sobre os nossos filhos os nossos medos, os nossos traumas, os nossos problemas. Nós não sabemos que nós estamos fazendo isso, mas inconscientemente nós fazemos. Inconscientemente, se eu não tomasse conta, eu iria colocar sobre a vida do Emanuel todo o perfeccionismo que me escravizou durante a minha vida inteira. Todo o perfeccionismo que fez com que eu não vivesse a minha vida sendo protagonista dela. Se eu não olho pra mim, não trato aquilo que tá dentro de mim, inconscientemente eu vou depositar isso na vida dos meus filhos. E não é coisa da minha cabeça. Eu tô falando de coisas que eu já ouvi e já li de psicólogos. É comprovado. É científico. A gente passa a vida inteira ignorando os nossos problemas, só que quando a gente se torna mãe, todos os nossos problemas meio que é esfregado na nossa cara. Quem é mãe sabe. Às vezes é o sentimento de rejeição, é o perfeccionismo, é a necessidade de controle, é a ira. Tudo vem numa avalanche. Só que você tem um ser que depende de você, que acabou de nascer.
que precisa que você esteja emocionalmente bem para que ele se desenvolva emocionalmente bem. Mas você tem ignorado. Você ignora os seus problemas, varre tudo para debaixo do tapete. Só que a conta chega. O seu filho pode se tornar um adolescente problemático, uma criança problemática, com transtornos, uma criança insegura, medrosa. E a gente não quer. Eu, como mãe, eu posso dizer, eu não quero. E essa jornada de autoconhecimento, o maior dos motivos para eu estar aqui é pelo meu filho. Porque eu não quero, de forma alguma, que o Emanuel tenha os problemas que eu tenho. E que eu luto para não ter ou para sair desse lugar. Ou que eu, graças a Deus, já não tenho mais. Eu preciso, você, mãe, pai, precisa cuidar de você mesmo. Porque só quando você é saudável, está bem, fisicamente, emocionalmente, é que você vai fazer o bem pelos seus filhos, vai criar bem os seus filhos. Nós só iremos criar filhos emocionalmente saudáveis quando nós formos emocionalmente saudáveis. Escreve essa frase na porta da sua geladeira para você não esquecer. Cuidar de você também é cuidar do seu filho. Cuidar da sua saúde emocional é um ato de amor pelos seus filhos. Se você não se ama suficientemente para estar na jornada de autoconhecimento, para amadurecer, para evoluir, faça isso pelos seus filhos. Eles não têm culpa das feridas que você carrega, dos traumas, dos problemas. Eles não têm culpa. Mas inconscientemente você vai depositar isso na vida deles se você não cuidar de você. E aí no livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, diz assim, ó: você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? Eu vou repetir. Você é o adulto que deseja que seus filhos se tornem um dia? Não importa a idade do seu filho hoje. Mas olhando para você, se o seu filho se tornar quem você é hoje, você tá feliz? Você vai ver, poxa, eu fiz um bom trabalho. Eduquei muito bem os meus filhos. Ou, não, eu não quero que meu filho seja assim quando ele tiver a minha idade. Ou eu não quero que ele se espelhe em mim. Eu não quero que ele reproduza isso que eu faço. E aí tem uma outra frase, agora do outro livro que eu citei aqui pra vocês, As 12 Regras para a Vida, do psicólogo Jordan B. Peterson, que diz assim: é muito melhor tornar aptos os seres que estão sob os seus cuidados do que protegê-los. É muito melhor capacitar os nossos filhos do que protegê-los. Até porque se nós criamos filhos numa bolha, quando eles saem dessa bolha na adolescência e eles descobrem que o mundo é cruel, eles desenvolvem ansiedade, depressão, é suicídio, é drogas, bebidas. Por quê? Porque a gente protegeu tanto que eles não tinham capacidade de lidar com a vida. E aqui o psicólogo Jordan, ele fala: torne aptos, capacite os seus filhos para que diante da vida, das circunstâncias difíceis que a vida vai proporcionar para eles, porque isso é inevitável, eu e você sabemos, que eles tenham coragem para enfrentar, capacidade, que eles saibam onde a identidade deles está, qual é o propósito deles, que eles realmente estejam nesse lugar de eu posso, eu consigo, eu sei de onde eu vim, eu fui criado para ser forte, eu fui criado para viver coisas extraordinárias. Eu quero viver isso e eu quero que meu filho viva isso. Só que eu preciso cuidar de mim e cuidar dele. Então, assim, essa questão é um pouco complexa, mas eu quero muito que você, mãe, ou você que deseja ser mãe, possa pensar um pouco sobre isso. Se a gente criar filhos numa bolha, a gente cria filhos emocionalmente frágeis. Agora, se
estamos bem e cria filhos emocionalmente fortes, independente das circunstâncias da vida que eles forem enfrentar, eles irão vencer. Eles irão passar por cima, eles irão sair daquilo, eles irão conseguir viver uma vida plena, uma vida que Deus criou para eles. A jornada de autoconhecimento te proporciona uma vida plena. E não só a sua, mas o seu casamento, o seu relacionamento de amizades, no seu trabalho, com seus filhos. Não que seja fácil. Crescer não é fácil, amadurecer não é fácil. Mas o que é fácil nessa vida? Nem viver é fácil. Se você parar pra pensar. A gente tem que comer para conseguir viver, tem que dormir para conseguir viver, tem que ter alguma forma de entretenimento para conseguir ter saúde, tem que estar indo no médico para fazer o check-up, tem que cuidar, tem que... Viver é difícil. Mas se nós buscamos nos conhecer, desenvolver, amadurecer emocionalmente, espiritualmente, nós vamos com certeza viver uma vida muito melhor, muito mais plena, muito mais alegre, muito mais daquilo que Deus tem pra nós. E eu não sei o que você tá passando, mas o meu desejo é que você olhe pra essa jornada como um ato de amor. Amor por você, amor pelos seus filhos, amor pelos seus relacionamentos, seja o seu cônjuge, amigos, amigas. Só tem o que ganhar, não tem nada a perder. Mas tem que trabalhar, né? Eu tô aqui pra ajudar, eu tô aqui pra te dar os recursos, pra te ajudar de alguma forma, pra compartilhar aquilo que me mudou e que tem me mudado e que tá me ajudando, mas eu não posso fazer por você. Ninguém pode, nem Deus. Porque tem coisas que Ele nos dá. Ele me deu as ferramentas que hoje eu uso pra sair dos lugares que eu saí. Ele me dá a própria palavra dele. Ele me dá pessoas pra caminhar comigo. Ele me dá algumas coisas. Mas o resto eu preciso fazer, correr atrás, ir lá, buscar, estudar, evoluir, aprender mesmo, na prática. Então, por hoje é só. Quem entrou no meio aí da live, depois volta a assistir do começo, porque tá bem boa, bem necessária. Terça-feira que vem, meio-dia, essa live vai estar no YouTube e vai ficar salva aqui. Compartilha também com alguém, essa jornada é importante. Eu espero muito que tenha te abençoado, que realmente você seja transformado. Lembrando que só cabe a você fazer isso, é sua responsabilidade. Nos vemos quarta-feira que vem, às 7 horas de novo. O Instagram não tá entregando minha live, muita gente não tá vendo. Mas enfim, se você entrou agora, compartilha aí no seu perfil, curte, comenta pro Instagram entender e entregar nas próximas vezes, tá? Então é isso, que Deus abençoe muito a sua vida e até a próxima live.